Vamos lá então, ó. Esse aqui é o livro Profecias do Fim do Mundo, livro com profecias reconhecidas pela Santa Igreja, né, que nos falam dos tempos que nós estamos vivendo e o que vai acontecer. Aqui tem coisas que já aconteceram, porque está acontecendo muito rápido, coisas que estão acontecendo e coisas, então, claro, que vão acontecer, né? Então nós estamos lá nas profecias da Marie Julie, essa é a parte chamada Os Sinais do Fim, que eu chamei assim, separei como Os Sinais do Fim. Ela viveu de 1850 a 1941. O livro que você está trabalhando é o dela, né? Então, se tudo der certo, a professora Milene está fazendo a tradução do livro da Marie Julie. E foi um livro que foi um duque, um conde, nem outro. Foi um marquês que simplesmente presenciou os fenômenos. Ele conheceu a Marie Julie, viu quando em êxtase aparecia ali as chagas do Senhor e outras chagas além daquelas que nós estamos acostumados já, outras. Enfim, ele presenciou, ficou tão impressionado que ele decidiu aí empregar a sua vida em aí divulgar a partir de então, né? Nós então achamos um livro aí, francês, né? Que está sendo traduzido para você. Já começou ontem a traduzir, ela está bem impressionada, inclusive, com o Conde falando. Ele montou uma associação, inclusive, ele já morreu, mas ele montou uma associação para não deixar morrer as profecias e revelações da Marie Julie, sabendo que um dia isso ia ser muito importante. Adivinha que dia que era esse agora? A nossa intenção não é vender esse livro. A nossa intenção é distribuir gratuitamente online. Você vai poder baixar o livro gratuitamente, vai poder distribuir para todo mundo. As meninas vão poder fazer arte aos montes. Enfim, é distribuir, tá? Falando nisso, quero lembrar que amanhã começa a Semana das Almas, que essa história de dia do ano satânico aí que eles fazem no Halloween acaba distraindo um pouco a gente do dia 1º, que hoje é um dia de batalha, mas amanhã é dia de Todos os Santos e começa a Semana das Almas, que é do dia 1º ao dia 8 de novembro. Nessa Semana das Almas, de 1º a 8 de novembro, todo dia que você for no cemitério, cada vez que você for lá rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pelas almas, e mais um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pelo Papa, nas intenções do Santo Padre, você recebe então indulgência plenária aplicável às almas do purgatório. É claro que você que está com a gente há mais tempo já sabe disso, e quem não está, faça o favor de abrir bem os olhos e os ouvidos, é o que eu vou falar agora, porque eu sei que vai soar surpresa para você, mas olha, nós somos católicos apostólicos romanos. Nós estamos, então, somos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, à sã doutrina da Santa Igreja de 2000 anos. Porém, é justamente por isso que a gente sabe, nos foi revelado e a gente sabe, e o Papa é o Papa Bento XVI, continua sendo no céu. Foi revelado para mim e para a professora Milene isso no dia da morte dele. Ele continuou sendo Papa na terra e agora continua sendo Papa reinante no céu. Até que depois da escuridão venha São Pedro e São Paulo do céu, como eu gosto de fazer assim, para mostrar que eles estão vindo do céu, e constituam o último Papa válido do Pedro dos Romanos. Bento XVI é o penúltimo. Não tem outro aqui. Agora é a época de falsos papas, não tem aí o clero excomungado, não tem aí assim sacramento válido. É essa época tão profetizada por tantos e tantos santos, beatos, veneráveis. É a época que nós estamos vivendo, tá certo? Saiu da live? Que pena. Você podia ter ficado mais um pouquinho para escutar a Marie Julie, porque a gente é católico. Se você olha, quem está na igreja bergoliana, a gente fica perguntando, será que é ainda, né? Mas aqui nós somos. Vamos lá então, se você quiser pegar o seu livro, é na página 175, o finalzinho. Aqui nós estamos lendo profecias, sinais terríveis que vão acontecer, terremotos, mega tsunamis, Paris destruída, enfim, simplesmente a Marie Julie, assim, que era francesa, recomendando que as pessoas não vão a Paris, saiam de Paris ou então não estejam lá justamente naquela Sodoma, isso é o que ela fala. Vamos terminar aqui, essa parte vai terminar hoje. Jesus disse, não espere melhoras, pelo contrário, você verá o mal crescendo continuamente, as desordens injustas se multiplicando, até o momento em que eu me levantar por minha vez. Após a revolta na França, a tempestade que se seguirá sobre Roma, ou seja, as revoltas civis, que serão piores do que na França, pois os ímpios atacarão a Santa Sé. O clero corrupto será punido. Satanás terá permissão para seu triunfo final, derramamento de sangue, massacres e a perseguição da igreja, para onde ela é forçada a se esconder. Então, vamos aqui pedacinho por pedacinho, como a gente sempre faz. Vamos lá. Jesus disse, não espere melhoras,
Pelo contrário, você verá o mal crescendo continuamente, as desordens injustas se multiplicando, até o momento que eu me levantar por minha vez. Então só vai ser pior. Grande tribulação, o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta, os 3 dias de escuridão, a ira de Deus cai sobre a terra, acabando com os ímpios, iníquos, besta, falso papa, falso profeta, anticristo, todos vão para o inferno, e no 4º dia então o sol volta a brilhar. Mas espere que nós temos aqui uma revelação que serão 2 momentos praticamente parecidos, porém quase. Primeiro nós teremos 2 dias de escuridão, 2 dias só. Aí aqui não vai ser aquela destruição ainda é aviso. Agora os 3 dias de escuridão vêm 37 dias depois, que ele está dizendo aqui. Correrão 37 dias depois. Aí é chuva de fogo do céu e a destruição total. Acabou mesmo, aí não tem mais chance. Bom, depois de tudo que vai acontecer, não se converteram, o que mais que eles querem esperar? Não tem mais o que fazer. Aí, bom, quem se converteu, quem não se converteu, inferno mesmo, e é isso aí. Certo? Para você entender então o que está acontecendo. Melhorar não vai melhorar. Gente, desde que eles prenderam o Papa Bento XVI, não está melhor, vai ficando pior ano após ano. Porém, a partir do momento que eles fizeram aquela consagração do Vaticano, da igreja deles lá, que ocupava o Vaticano, a igreja bergogliana, não é mais igreja católica, desde o momento que eles fizeram a consagração da igreja bergogliana, a Pátia Mama, que é a Mãe Terra, Deusa Gaia, lá na Europa chama Deusa Gaia, desde esse momento, a sociedade, o mundo está indo, mas assim, num tobogã para o inferno, assim, ladeira abaixo mesmo, ribanceira abaixo. Você vê que isso foi em outubro de 2019, essa consagração a deuses pagãos, e os deuses pagãos são demônios, é a nossa fé, é isso que ensina a Sagrada Escritura, e bom, isso foi em outubro de 2019. O que acontece em janeiro de 2020? Pandemia. Na sequência, nós temos o lockdown. Você vê como o negócio já começou, aí foi falência para tudo quanto é lado. Até hoje tem gente falando que diz que não conseguiu se recuperar ainda do lockdown. Até hoje, olha, nós estamos em 2025 já. Gente que desde 2020 lá ou quebrou 2020, 2021 ou não conseguiu se levantar mais e estão aí abrindo o bico pedindo falência. Muita gente, não só no Brasil não, aí no exterior também, nos Estados Unidos, que são os Estados Unidos um país muito rico, mesma coisa, gente falindo um atrás do outro, doenças cada vez uma mais esquisita do que a outra. Bom, meus irmãos, a gente está vendo aí a iniquidade crescente cada vez mais. Não espere melhoras, pelo contrário, você verá o mal crescendo continuamente, as desordens injustas se multiplicando, até o momento em que eu me levantar por minha vez. Por enquanto, o Senhor simplesmente estava permitindo, ele disse isso para a venerável Irmã Maria de São Pedro, uma carmelita muito santa do século XIX, que ele ia permitir primeiro aí que os revolucionários atacassem a humanidade. É o que já está acontecendo. Aí, após a revolta na França, a tempestade que se seguirá sobre Roma, ou seja, as revoltas civis, que serão piores do que na França, pois os ímpios atacarão a Santa Sé. E o que é então que o Senhor está falando? Das guerras localizadas. A Terceira Guerra Mundial não é só uma guerra de país contra país, é também guerras civis no mundo inteiro. Então, puxa vida, que sorte, né? A gente tá aqui do outro lado do Atlântico, né? Aqui os drones da Rússia não vão chegar, nem os mísseis deles, apesar que tem uns mísseis intercontinentais, mas não vão jogar míssil aqui. Então, mas aqui vai ter guerra civil. Em vários países vai ter guerra civil. E vai ter guerra um país contra o outro também. Então, isso aqui vai virar o caos. Isso nós vamos chegar assim no limite do caos, assim, muito caos mesmo, sem nada mais em pé da ordem social que nós conhecemos. 2025 era feliz, não sabia, e simplesmente vai virar tudo de cabeça para baixo. Aí é onde aparece o anticristo, que vai enganar muita gente, enganaria até os eleitos, se isso fosse possível. E eu não sei, eu estava conversando com o Senhor, pedindo para o Senhor mostrar, porque eu venho aqui ensinar para vocês, né? E eu, assim, humanamente, eu não estou vendo possibilidade nenhuma da gente avisar as pessoas na época do anticristo. Se o Senhor me avisar outra coisa, eu falo. Mas, humanamente, eu não estou vendo chance nenhuma da gente avisar as pessoas e surtir efeito, porque nessa altura, eles simplesmente vão estar... O Senhor fala, enganaria até os eleitos, se isso fosse possível. Vai enganar todo mundo e enganaria até nós, se isso fosse possível. Não é porque o Senhor está abrindo nossos olhos. Mas enganaria até os eleitos se isso fosse possível. Então vai enganar todo mundo.
E aí a gente tem que avisar, é agora, para ver se planta alguma coisa na cabeça, porque depois que chegar no caos, na fome, no desespero, na criminalidade, assim, no caos social total da sociedade, o desarranjo total, tudo que valia não vale mais, uma coisa assim desesperada, é claro que aparecendo aí o anticristo, bancando o Cristo no céu e botando ordem na baderna, como é que você vai chegar para o seu parente e convencer ele que esse aí é o anticristo? Se agora você não está convencendo, você fala de profecia, eles não querem ouvir, eu acredito que não vão ouvir. Eu acredito também que quando ele levar todo mundo para a besta, não vão ouvir. Só quando chegar na hora da marca da besta é que alguma coisa vai fazer sentido e 1/4 da população não vai querer a marca da besta. Aí o anjo da guarda, acho que nessa hora é capaz de cutucar o indivíduo, não com um alfinete, né, mas pegar, sei lá, né, uma lança assim, vai ver se o cara, que é isso? Dar-lhe, pegar uma luva daquelas de cavaleiro, né, de aço, ajudar na testa, não sei, alguma coisa vai acontecer, porque vai ter gente que não vai aceitar a marca da besta, nós seremos todos perseguidos por isso. Por isso ainda é importante avisar agora. Tem gente que fala assim, do dia apareceu uma pessoa aí, eu não sei se é ignorante ou mal intencionada, no TikTok, perguntando assim, e daí, qual é a posição de vocês agora frente ao sumo pontífice, o Papa Leão? Legal, né? Você tem, então, né, você está desatualizado, você não assiste mesmo, né, os nossos canais, né? Porque quando ele foi eleito, antes de ser eleito, já avisava que não ia ser válido, continuou não sendo válido, eu já avisei. Até repeti um vídeo hoje, justamente para ver se acorda os informados, que já é a terceira pessoa que pergunta isso. Vocês não estão assistindo o canal, não é possível, né? E não estão nem se interessando em ir atrás. Qual é a nossa posição? É chique, qual é a posição de vocês a respeito? Qual é a posição da paróquia? Qual é a posição da nossa comunidade? O papo continua sendo Bento XVI, a mesma coisa sempre, não mudou. Então, meus irmãos, mas essas coisas, elas, frente a tudo que está para acontecer, eu fico pensando assim, bom, numa conversa se for necessário, né? Mas o que é mais importante agora? Avisar da marca da besta, do anticristo, da marca da besta e enfim, né? De tudo que vai acontecer para quem tiver a marca da besta, que vai para o inferno direto. Tem a impressão que em prioridade isso é mais, me parece que isso é muito mais importante. Agora, o resto, Bergoglio, né, Leão Lobo, essas coisas a gente vai acabar falando porque a pessoa vai acabar perguntando, tem acontecido isso com a gente. Mas assim, não que a gente comece a puxar assunto falando já do Leão Lobo, porque na verdade ele é inexpressivo. Até alguém aí falou, padre, a gente foi na TV Nossa Senhora de Fátima, padre, o senhor já parou para ver que esse novo Papa é tão inexpressivo? Ele não está assim colando na mídia? Ele não está assim convencendo os católicos? Aí eu falei assim para ele, entenda duas coisas, ele não é Papa e eu não sou padre. Né? Certo? Aí quase que eu falei para ele assim, ele é tão Papa como eu sou padre. Eu não sou padre e ele também não é Papa. Duas coisas, a mesma coisa. Eu não sou padre, mas eu não finjo, né? Agora ele é Papa e ele não é Papa e representa o papel. Então, a questão é essa aí. Tá certo? Então, bom, vai piorar e não tem chance nenhuma de melhor, e nós veremos então as revoltas, a revolta na França, gente, esses imigrantes são forças ali, como eu disse sempre, não posso dizer todos, mas que tem uma turminha lá, eu vi isso em cena, barcos e mais barcos chegando só com homens aí de 25, 30 anos, fortes, em idade militar, quem é que diz que não são? Quem diz que não são, não tem esse treinamento? Quase você não vê mulher e criança mais. Depois a gente começa a falar e outro dia apareceu um barco aí, tinha acho que 2 mulheres, 2 crianças, o resto só homem. Cadê as famílias vindo? Não vem mais família, vem exércitos. Não é? E para esses países todos, causando distúrbios enormes. Então é fácil a gente entender, porque já tem uma revolta, inclusive, dos ingleses, dos franceses, enfim, dos alemães, esses países todos que receberam imigrantes, italianos também, uma revolta muito grande contra os imigrantes, pelo caos que está começando a se armar. Estupros aumentaram, roubo, insegurança aumentou muito. Então, simplesmente, agressão, né? Porque tem alguns que são pagos lá, não é possível para fazer agressão, porque eu já vi o sujeito pelado, vídeo do cara pelado, subindo em carro e quebrando vidraça. Isso não é normal. Uma pessoa que fugiu de uma guerra vem para o país procurar abrigo, quer procurar emprego, dar o melhor para a família dele. Isso não é normal. Esse tipo de hino não é uma vez só que eu vi, tem cenas assim, ao longo do tempo a gente vai vendo cenas, vídeos assim. Então, isso daí já é uma provocação mesmo. Tem os infiltrados, gente, todo lugar tem infiltrado. Então eu falei, tem o pessoal que é gente boa, refugiado, então, mas tem um monte de infiltrado no meio, certeza. Na hora que fizerem assim, estoura, vai estourar.
E eles vão ser muito massacrados, porque nos Estados Unidos tem uma cultura de arma, né? Eles são armados, né? Sabe fazer tiro, né? Tudo mais. O americano em si, ele tem arma e ele sabe se defender. Agora, eu não sei na Europa, aqui no Brasil a população foi desarmada. E, no entanto, os bandidos têm até drone agora que joga bomba, coisa louca. Diz que aquele drone que jogou bomba na turma lá, nos policiais lá no Rio de Janeiro, é da Europa. Olha só que interessante. Nem compensa por aí, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Ó. As revoltas civis serão piores do que na França, lá em Roma. Os ímpios atacarão a Santa Sé. E não tem uma profecia de Nossa Senhora dizendo que o anticristo vai sentar na cadeira de Pedro. Não tem uma outra que diz que a bandeira vermelha vai tremular em cima da Catedral da Sé de São Pedro. Na Basílica de São Pedro tem uma que fala que eles vão hastear a bandeira. Tem uma profecia assim, nós já lemos aqui. O clero corrupto será punido. Clero corrupto será punido, não vai sobrar para eles. Acho que tudo bem, eles vão sair numa boa do outro lado, amigos, vamos lá, ecumenismo. Satanás terá permissão para seu triunfo final, derramamento de sangue, massacres, perseguição da igreja, por onde ela é forçada a se esconder. Nós já estamos aqui, né? Na verdade, o remanescente da igreja já veio para as casas, né? Fugindo da apostasia, fugindo aí do grande cisma e da grande apostasia, porque o Senhor não está mais lá, está agora nas igrejas domésticas. E isso foi dito pelo próprio Senhor, e várias profecias reconhecidas pela igreja dizem que isso vai acontecer. E já está acontecendo, olha nós aqui. Já está, então, nossa capela, nossa paróquia Sagrada Face de Tours é um remanescente profético, foi profetizado que ia acontecer no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha noção da sua responsabilidade, da sua importância no plano da salvação do Senhor. Isso não é para você botar um salto alto desse tamanho, certo? Uma maquiagem pesada, aquele taillé, as mulheres, os homens não vai colocar salto alto, né? Colocar aquele sapato de couro de crocodilo e aquele ternão Armani e posar por aí de autoridade. Eu sou o máximo, autoridade nós somos mesmo, porque nós somos representantes da igreja. Fim. Mas não é para levantar o nariz lá em cima com soberba, porque a cruz é grande e a nossa é maior. A nós muito foi dado, então mais vai ser cobrado. Entenda isso. Entenda isso. Você recebeu muito, eu também. Nós recebemos muito, então de nós é mais cobrado do que de uma pessoa aí que vai se converter até mais no final, vai ser cobrado muito de nós. Mas tudo bem, estamos aqui, não é? O Senhor acha que a gente está à altura, estamos aqui, estamos nos esforçando, não estamos?